1. O significado do termo Bíblia. Bíblia, do grego bíblia, significa livros. É um plural, de biblion, que no latim e nas línguas modernas foi transliterado como singular, para indicar o livro por excelência. Na realidade, a Bíblia não é um só livro, mas coletânea de uma série de livros, cada qual apresentando um título e peculiaridades específicas, caracterizado também por extensão diversa e diferentes estilos literários e redacionais. Chegou-se a falar até mesmo da Bíblia como de uma coletânea de coletâneas de livros, já que, por seu turno, alguns livros são precisamente coletâneas de vários livros. Os livros da Bíblia dividem-se em dois grandes grupos. A. Os do Antigo Testamento, redigidos a partir de aproximadamente 1300 a.C. até 100 anos antes de Cristo. Entretanto, os primeiros livros baseiam-se numa tradição oral antiquíssima. B. Os do Novo Testamento, que remontam todos ao século I depois de Cristo, centrando-se inteiramente na nova mensagem de Cristo. 2. Os escritos que constituem o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica, ou seja, que contém o cânon ou a regra em que deve se basear o crente no que se refere à verdade da fé, são 46, subdivididos da seguinte maneira. Livros históricos. 1. Gênesis. 2. Êxodo. 3. Levítico. 4. Números. 5. Deuteronômio. Os livros de Moisés de 1 a 5 denominam-se Pentateuco, que significa precisamente conjunto de 5 livros. Também são chamados de Torá, que quer dizer lei, ou seja, os livros que contêm a lei. 6. Josué. 7. Juízes. 8. Rute. 33. Ezequiel. 34. Daniel. Este segundo grupo, 35 a 46, é chamado de profetas menores, por causa da quantidade exígua de seus escritos. 35. Oséias. 36. Joel. 37. Amós. 38. Abdias. 39. Jonas. 40. Miqueias. 41. Naum. 42. Abacuc. 43. Sofonias. 44. Ageu. 45. Zacarias. 46. Malaquias. Esse cânon, que consta já ter assumido consistência entre os cristãos desde o século IV, foi sancionado definitivamente pelo Concílio de Trento. Os protestantes, porém, adotaram o cânon hebraico, do qual falaremos logo adiante. Os hebreus adotaram apenas 36 livros, dividindo-os em Torá, profetas e livros, excluindo Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e também parte de Daniel, que são livros redigidos em grego ou que nos são conhecidos somente no texto grego. Hoje, porém, estamos em condições de estabelecer que tal restrição remonta aos fariseus da Palestina, que pensavam que depois de Esdras cessara a inspiração divina, enquanto outras comunidades hebraicas incluíam entre os livros sagrados também alguns destes livros. Com efeito, nas descobertas ocorridas em 1947 em Qumran, que trouxeram à luz numerosos livros pertencentes a uma comunidade hebraica ativa da época de Cristo, foram achados os livros de Tobias e o Eclesiástico, que, portanto, não estavam excluídos dos livros sagrados. Os 27 livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, reconhecidos como canônicos, são 27, divididos da seguinte maneira: 4 evangelhos com os Atos dos Apóstolos. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo João. Atos dos Apóstolos. Um corpus de cartas de São Paulo ou a ele atribuídas.
Carta aos Romanos. Primeira carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Carta aos Gálatas. Carta aos Efésios. Carta aos Filipenses. Carta aos Colossenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses. Primeira carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Carta a Tito. Carta a Filemon. Carta aos Hebreus. 7 cartas de apóstolos ou atribuídas a apóstolos. Carta de Tiago. Primeira carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Primeira carta de João. Segunda carta de João. Terceira carta de João. Carta de Judas. Um livro profético de São João. Apocalipse. Hoje, os estudiosos estão bastante concordes em considerar que a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo, embora o autor esteja próximo da visão paulina. Os textos da Bíblia foram redigidos em 3 línguas: hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, pequena parte em aramaico, um dialeto hebraico, e em grego, alguns textos do Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Apenas o Evangelho de Mateus, ao que parece, foi redigido primeiro em aramaico e em seguida traduzido em grego. 2 traduções basilares tiveram grande importância histórica. Uma em língua grega, de todo o Antigo Testamento, a chamada Tradução dos 70, iniciada em Alexandria, sob o reinado de Ptolomeu Filadelfo, que ficou como ponto de referência na área da cultura grega para os próprios hebreus helenizados, e para os gregos. Muitas referências dos próprios evangelhos baseiam-se nela. A partir do século II d.C., a Bíblia foi traduzida também para o latim. Entretanto, a tradução feita por São Jerônimo entre 390 e 406 foi a que se impôs de modo estável, a ponto de ser considerada a tradução latina por excelência, sendo conhecida com o nome de Vulgata, por ser considerada a tradução latina por excelência. 4. O conceito de testamento. Como vimos, as 2 partes da Bíblia são chamadas de Antigo e Novo Testamento. O que significa testamento? Esse termo traduz o grego diateque, indicando o pacto ou aliança que Deus ofereceu a Israel. Nesse pacto, a oferta do pacto e aquilo que ele comporta, a iniciativa é unilateral, ou seja, inteiramente dependente de Deus, que o ofereceu. E Deus o ofereceu por mera benevolência, vale dizer como dom gratuito. Eis alguns textos particularmente significativos nesse sentido. Em Gênesis 9, 9-11, após o dilúvio, Deus diz a Noé e seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós e com todos os seres animados que estão convosco. Estabeleço a minha aliança convosco. Tudo o que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Em Êxodo 24, 3-8, podemos ler a passagem mais significativa relativa ao Antigo Testamento, ou seja, a aliança sinaítica entre Deus e Israel, que devia durar até Cristo. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras de Javé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: Nós observaremos todas as palavras ditas por Javé. Moisés escreveu todas as palavras de Javé e, levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha e 12 estelas para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram os seus holocaustos e imolaram a Javé novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou a metade do sangue e colocou-a em bacias e espargiu a outra metade do sangue sobre o altar.
tomou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que Javé falou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que Javé fez convosco por meio de todas estas cláusulas. E no profeta Jeremias 31, eis a promessa de uma nova aliança, aquela que seria inaugurada por Cristo. Eis que dias virão, o oráculo de Javé, em que selarei com a casa de Israel e a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que selei com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, minha aliança que eles mesmos romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo de Javé. Porque esta é a aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Javé. Eu porei minha lei no seu seio e a escreverei em seu coração. Então eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Eles não terão mais de instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhecei a Javé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo de Javé, porque vou perdoar sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. E o autor da carta aos Hebreus 9:11-22, assim explica o sentido do Novo Testamento e da nova aliança, que é sancionada precisamente com a vinda de Cristo. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Ele entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros, o santifica purificando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos um culto ao Deus vivo. Eis porque ele é mediador de uma nova aliança. A sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso, aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. O testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Ora, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem efusão de sangue. De fato, depois que Moisés proclamou a todo o povo cada mandamento da lei, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água, a lã escarlate e o hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, anunciando: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Em seguida, ele aspergiu com o sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não há remissão. E no Evangelho de Mateus 26, 27, 28, estas palavras são postas na boca do próprio Cristo. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 5. A inspiração divina da Bíblia. Numerosas passagens da Bíblia fazem referência à inspiração divina do escrito, quando não à ordem direta do próprio Deus para escrever. No Êxodo, lê-se: Yahvé disse a Moisés: escreve isso em um livro como recordação. Ou então, Yahvé disse a Moisés: escreve estas palavras. Em Isaías 38, pode-se ler: vai agora e escreve-o sobre uma prancheta, grava-o em um livro. João, no início do Apocalipse 1:9s, registra: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus,
encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreva o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas. Quanto à inspiração por parte de Deus, podemos ler em Jeremias: tu serás como a minha boca. E a segunda carta de Pedro, 1:20 e 21, afirma: sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de uma interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Lucas 24:27 escreve em seu Evangelho que o Messias, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. E Paulo reafirma: toda a Escritura é inspirada por Deus. Os mandamentos, inclusive, são escritos diretamente por Deus. No Êxodo 24:12, lê-se: sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para ensinares a eles. Ou então, 34:1, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, sobe a mim na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. 6. A importância da Bíblia em âmbito filosófico. A Bíblia, portanto, se apresenta como palavra de Deus, e, como tal, a sua mensagem é objeto de fé. Quem acredita poder pôr a fé entre parênteses e ler a Bíblia como simples cientista, como se lê um texto de filosofia de Platão ou de Aristóteles, na realidade está realizando um tipo de operação que é contra o espírito desse texto. A Bíblia muda completamente de significado à medida que é lida acreditando-se ou não que se trata de palavra de Deus. Entretanto, embora não sendo uma filosofia no sentido grego do termo, a visão geral da realidade e do homem que a Bíblia nos apresenta, no que se refere a alguns conteúdos essenciais, dos quais a filosofia também trata, contém uma série de ideias fundamentais que têm uma relevância também filosófica de primeira ordem. Aliás, trata-se de ideias tão importantes que, não só para os crentes, mas também para os incrédulos, a difusão da mensagem bíblica mudou de modo irreversível a fisionomia espiritual do Ocidente. Em suma, pode-se dizer que a palavra de Cristo contida no Novo Testamento, a qual se apresenta como revelação que completa, aperfeiçoa e coroa a revelação dos profetas contida no Antigo Testamento, produziu uma revolução de tal alcance que mudou todos os termos de todos os problemas que o homem se propusera em filosofia no passado e passou a condicionar também os termos nos quais o homem os proporia no futuro. Em outras palavras, a mensagem bíblica condicionará aqueles que a aceitam, obviamente de modo positivo, mas também condicionará aqueles que a rejeitam. Em primeiro lugar, como termo dialético de uma antítese, em que a antítese só tem sentido, sempre, em função da tese a qual se contrapõe. E, mais globalmente, como um verdadeiro horizonte espiritual que iria impor-se de tal modo a ponto de não ser mais suscetível de eliminação. Para se entender o que estamos dizendo, é paradigmático o título que representa todo um programa espiritual do célebre ensaio do idealista e não crente Benedetto Croce, Perché non possiamo non dirci cristiani? Porque não podemos deixar de nos dizer cristãos? O que significa precisamente que, uma vez surgido, o cristianismo tornou-se um horizonte intransponível. Depois da difusão da mensagem bíblica, portanto, serão possíveis só estas posições: a. Filosofar na fé, ou seja, crendo. b. Filosofar procurando distinguir os âmbitos da razão e da fé, embora crendo. c. Filosofar fora da fé e contra a fé, ou seja, não crendo. Não será mais possível filosofar fora da fé, no sentido de filosofar como se a mensagem bíblica nunca tivesse feito seu ingresso na história. Por essa razão,
O horizonte bíblico permanece um horizonte estruturalmente intransponível, no sentido que esclarecemos, isto é, no sentido de um horizonte para além do qual já não podemos nos colocar, tanto quem crê como quem não crê. Com essas premissas, tratemos de examinar as principais ideias bíblicas que apresentam relevância filosófica e colocá-las em confronto prospectivo e estrutural com a visão anterior dos gregos.